Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Batmoney, o homem morcego da tranquilidade financeira, aquele que fala de finanças, mas não chupa seu dinheiro. Estamos iniciando uma nova Bat-série hoje, intitulada Armadilha dos Fundos de Investimento. Nós já vimos quais são os problemas envolvidos nas aplicações de renda fixa e agora vamos discutir os problemas envolvendo quando você terceiriza a gestão do seu dinheiro, inventando de aplicar nos fundos de investimento. Mas antes, vamos relembrar nossas premissas em relação ao nosso conteúdo. Lembrando que vamos estar sempre focando muito no controle de risco. Além disso, tudo que nós falamos aqui estará sendo considerado três coisas. Primeiro, conteúdo voltado para o investidor amador. Aquelas pessoas que não trabalham no mercado financeiro, que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Pintor, comerciante, servidor público, médico, advogado, etc. Segundo, estamos considerando que a administração do seu dinheiro é indelegável, que você e apenas você pode fazer seus próprios investimentos, sem dica e recomendação de ninguém. Ou seja, a administração do seu dinheiro não pode ser terceirizada. Nossa Bat-série é um extrato dessa nossa segunda premissa, já que os fundos de investimentos estão diretamente ligados com essa questão da terceirização da administração do seu dinheiro. Terceira e última premissa é que partimos do princípio que você queira tranquilidade. No caminho rumo à independência financeira, você irá fazer isso de forma tranquila, sem estresse. Se você gostaria de receber conteúdo sobre esse assunto, inscreva-se no nosso canal. Explicar rapidinho aqui como essa nova série vai funcionar. O vídeo de hoje é o geralzão, abrangendo as características gerais da maioria dos fundos abertos de investimentos que tem por aí. Quando existir alguma exceção, eu irei ressaltar. O vídeo 2 será especificamente sobre fundos de ações, os FIA, Fundos de Investimento em Ações. O vídeo 3 será sobre os fundos de pensão das empresas públicas, aquela velha história de que o patrão aporta 100% do que você colocar e você achar que isso é uma coisa boa. E o vídeo 4 eu vou falar sobre ETF, os fundos fechados que são negociados na Bolsa de Valores diretamente pelo home broker. E, dependendo, eu posso fazer um vídeo específico sobre fundos de previdência privada. Vou analisar a real necessidade de ter um vídeo apenas sobre isso. O pessoal tem muita dúvida sobre o benefício fiscal envolvido, abatimento no imposto de renda, esse tipo de coisa. Acho que isso é uma coisa extraordinária. Enfim, ao longo da série, se você achar que ficou faltando alguma informação e deseja que eu faça um vídeo específico sobre previdência privada, deixe nos comentários. No mais, vamos para o nosso primeiro vídeo da Bat-série, Armadilha dos Fundos de Investimento, Características Gerais. Então, fundos de investimentos, características gerais. O vídeo de hoje aplica-se a quais fundos? Aos fundos de renda fixa, aos fundos DI, aos fundos de ações, aos fundos multimercados, aos fundos de previdência privada, PGBL ou VGBL. Aplica-se também aos fundos de pensão. Pessoas que trabalham na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, Correios, etc. Ou a qualquer outro fundo que o banco, a corretora ou o governo invente por aí. Então, primeiramente, o que seria um fundo de investimento? Bom, é um instrumento financeiro em que várias pessoas se juntam, colocam dinheiro na mão de um gestor, um coringa da vida, e esse gestor será o responsável por realizar os investimentos conforme as regras daquele fundo. Então, se for um fundo DI, por exemplo, ele vai colocar a maioria das aplicações no Tesouro Selic. Se for um fundo de ações, ele vai decidir quais as melhores ações para investir naquele mês, naquele ano, enfim, conforme o planejamento dele. Bom, isso foi uma breve introdução do que seria um fundo. Vamos para o que realmente importa. Pessoal, na nossa vida, existem muitas tarefas que precisamos ao longo do dia e algumas são realizadas pela gente mesmo, outras são realizadas por terceiros. A gente coloca certas atividades nas mãos de outras pessoas. Por exemplo, o meu churrasco de domingo aqui em casa, quem faz sou eu. Eu não chamo o churrasqueiro para fazer, mas o meu almoço durante a semana é feito por uma cozinheira que eu contrato para fazer, porque nem eu nem minha esposa temos tempo de preparar essa comida. Então, no geral, a gente delega determinadas atividades baseada em três aspectos, seja por necessidade, por incompetência ou por conforto. Necessidade é quando eu não tenho tempo hábil para realizar aquela atividade. Então, se você contrata uma babá para o seu filho, é porque você não tem condições de ficar com ele 24 horas do dia, porque você precisa trabalhar. Se você precisa realizar uma pintura da fachada da nossa casa, você contrata um pintor. Você pode até fazer, mas você não tem conhecimento daquilo e nem ferramenta apropriada. Então, a pintura vai ficar péssima. Então, você paga um pintor para fazer isso. E as situações de conforto é quando você sabe realizar, mas não quer. Por exemplo, o imposto de renda. Todo mundo sabe fazer, mas é muito chato. Então, se você acha que vale a pena contratar um contador, então você paga um contador para fazer aquilo. O mesmo serve para uma agência de viagens. Você pode planejar suas férias sozinho,
Mas se tiver com preguiça, contrata uma agência. Você está delegando essa atividade por mero conforto. Mas existe uma atividade que a gente não pode delegar de forma alguma: a administração do nosso dinheiro. Ninguém, mas absolutamente ninguém, vai administrar o nosso dinheiro melhor que a gente. Toda vez que você colocar seu dinheiro nas mãos de outra pessoa, você vai ficar com menos patrimônio, ou seja, vai perder dinheiro, enquanto o Coringa vai ganhar muito, independente do resultado. A administração do nosso dinheiro é indelegável. Então, qual é o público-alvo dos fundos de investimento? Aquelas pessoas que não querem estudar educação financeira, pessoas que acham que gestores especializados irão administrar seu dinheiro melhor que elas mesmas. Vou mostrar aqui nessa bate-série que essa ideia é equivocada. Agora, vamos para as primeiras características dos fundos, começando pelas taxas. Não são todos os fundos que possuem todas essas taxas, mas pelo menos uma delas o fundo vai ter, iniciando pela taxa de carregamento. Toda vez que você for fazer um aporte, o fundo já vai comer uma parte. Exemplo, um fundo possui uma taxa de carregamento de 7%. Se você aplicou R$1.000 em determinado mês, R$70 vai para o administrador do fundo, sobrando R$930 para comprar a cota daquele fundo. A próxima é a taxa de administração. Essa aqui todos os fundos possuem. Ela é sobre todo o montante que você aportou, não é apenas sobre o rendimento. Se no fim do ano as suas cotas valem R$10.000 e a taxa de administração do fundo for 1%, o gestor do fundo vai pegar R$100 para ele. Em seguida, tem-se a taxa de performance. O fundo vai determinar um benchmark a ser superado, por exemplo, o índice Ibovespa. Se o fundo render acima do Ibovespa, ele recebe essa taxa de performance. Exemplo, a taxa de performance sendo 20%. Se o Ibov foi 2%, mas o fundo rendeu 10%, então o gestor vai receber 20% dos 8% a mais que o fundo rendeu acima do Ibov. Essa taxa de performance é uma das coisas mais absurdas que existem, na minha opinião, porque aqui você não tem nenhuma medida de risco envolvida. Ele pode ter batido o benchmark realizando operações bem mais arriscadas de forma desproporcional, sem conhecimento dos cotistas, e ainda vai ser remunerado por isso. Essa taxa sendo medida como uma relação direta entre bater o índice ou não, sem levar em consideração os riscos envolvidos, eu acho muito sem sentido. É apenas mais um mecanismo para o Coringa extrair dinheiro do Robin. E finalmente, temos a taxa de saída ou taxa de resgate. Quando você decidir resgatar suas aplicações, você pode ter que pagar uma taxa de saída. Essa taxa existe para evitar que os cotistas saiam do fundo, para prender o cotista lá dentro. De todas essas taxas, a mais prejudicial é a taxa de administração. Podemos ver isso nesse estudo aqui, ó. Pesquisa realizada em março de 2018, afirmando que a poupança ganha da maioria dos fundos de renda fixa, justamente porque todo o seu rendimento é corroído por essas taxas, principalmente pela taxa de administração. Aqui, a gente começa a comprovar que os fundos são um péssimo negócio, mas é claro que vai piorar. Ah, como pode piorar? Até agora, pessoal, nós conversamos sobre taxas que corroem o dinheiro que você tem, que você colocou. Se você perder tudo, você pelo menos tinha aquele dinheiro que perdeu. Porém, o fundo pode fazer com que você perca dinheiro que você não tem. Aí a situação fica muito mais drástica. Se o fundo quebrar, os cotistas devem arcar com prejuízo. Onde vemos isso? Segue aqui um trecho do regulamento de um certo fundo de investimento. Capítulo 5, fatores de risco. O artigo 8 não nos interessa, vamos ler o 9. De acordo com a legislação em vigor, os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, obrigando-se, caso necessário, por consequentes aportes adicionais de recursos. O que é patrimônio líquido negativo? É ter dívida sem ter dinheiro para pagar. Ou seja, se o gestor fizer mescla e deixar o fundo endividado, os cotistas pagam o pato. Agora me responde, por que alguém vai querer assumir um risco desse? Uma coisa é você perder o dinheiro que você colocou, que você tinha. Outra coisa é você perder o que você não tem, porque não tem como saber de quanto vai ser essa dívida. Foque no controle de risco para proteger seu patrimônio. Isso aqui não faz sentido algum, beira o absurdo. Ah, Batman, mas e se o gestor do fundo quebrar, outra corretora assume o fundo? Não é disso que eu estou falando. Não podemos confundir. Se o fundo é administrado pelo Bradesco e o Bradesco quebra, o Itaú vai lá e assume e passa a gerir o fundo. Mas eu não estou falando da quebra do banco emissor. Eu estou falando da quebra do fundo propriamente dito. O fundo possui um CNPJ próprio e se ele fizer investimentos ruins, alavancar sem controle de risco adequado, ele pode quebrar e ficar endividado. Vamos a um exemplo. Fundo GWI é fechado após perda de 273%. Isso ocorreu em 2011. O que esse parágrafo em vermelho diz? A gestora convocou os investidores a fazer um novo aporte no private. Pelo regulamento,
os cotistas são obrigados a fazer aportes adicionais caso o patrimônio fique negativo. Então, galera, estamos construindo nosso raciocínio de que devemos ficar longe de fundos. Vamos para outras armadilhas. Come cotas. O que é isso? É o pagamento antecipado de imposto de renda semestralmente. A cada 6 meses, você fica com menos cota do fundo porque o gestor tem que pegar parte dessas cotas e entregar ao governo a título de imposto. Ou seja, você está girando seu patrimônio. Toda vez que você gira patrimônio, você fica mais pobre. Uma exceção aqui são os fundos de ações. Os FIA, Fundo de Investimentos em Ações, não possuem come cotas. Mas as armadilhas específicas dos fundos de ações serão tratadas no vídeo 2 da série. E, para aqueles que gostam do FGC, os fundos não estão protegidos pela FGC. Conclusão: quais são as armadilhas dos fundos? Pagar taxas desnecessárias para alguém cuidar do seu dinheiro pior que você. Arcar com prejuízo em caso de patrimônio líquido negativo. Sistema de come cotas, em que você antecipa imposto de renda e gira seu patrimônio. Já vimos que isso é muito prejudicial para a nossa filosofia de acúmulo de patrimônio. Galera, existem vários outros problemas em relação aos fundos de investimentos, mas que serão tratados caso a caso nos demais vídeos. Hoje foi apenas um apanhado geral que abrange praticamente todos os fundos. Então é isso. Te aguardo no próximo vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho aqui embaixo para receber notificação de quando novos vídeos serão postados. Até a próxima!